pessoal, hoje a nossa aula está dedicada à geometria, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre a geometria com o estudo do paralelogramo. Eu vou falar de um paralelogramo bem particular, que é o paralelogramo mais conhecido, que é esse paralelogramo aqui, que apresenta esse par de lados paralelos e esse outro par também de lados paralelos. Você vai dizer assim, pô, Leonardo, eu aprendi que quadrado também é um paralelogramo, que retângulo também é um paralelogramo. A gente vai montar outros vídeos falando especificamente do quadrado e do retângulo. Nessa aula a gente vai falar do paralelogramo propriamente dito, esse paralelogramo tradicional, que a gente chama vulgarmente de retângulo torto, né? Então, como o próprio nome está dizendo, paralelo. Este lado é paralelo a esse, este lado é paralelo a esse. E, além de serem paralelos, esses lados opostos possuem a mesma medida. Então, veja bem, se o meu lado AD mede 20 centímetros, o meu lado BC, no paralelogramo, também vai medir 20 centímetros. Isso visualmente é até simples de você perceber, né? Se o meu lado AB mede 30, o meu lado CD também vai medir 30 centímetros. Então, os lados opostos, além de paralelos, eles apresentam a mesma medida. O que causa algumas confusões é quando a gente começa a misturar lados e ângulos. Então, vamos separar essas coisas. Já falei em vídeos anteriores que os alunos às vezes têm hábito de fazer uma aglutinação entre grau e centímetro e começa a misturar essas coisas. São coisas que a gente não pode confundir. Repara que nessa primeira figura aqui, eu só fiz questão de colocar as medidas dos lados. Peguei uma régua e medi que esse lado mede 30 centímetros, que esse lado mede 20 centímetros, 20 centímetros e 30 centímetros. A régua, ela só tem capacidade de traduzir para a gente a informação da medida dos lados. Ela não tem como dizer para mim qual é o grau de inclinação, ou seja, o grau de abertura entre os lados, porque aí nós já estamos falando de ângulos. Então, observa uma coisa. Eu tenho aqui um paralelogramo de lado 20 centímetros e de lado 30 centímetros. Esse lado de 20 centímetros e esse lado de 30 centímetros, eles formam entre eles um ângulo que eu medi com o transferidor. O transferidor é quem mede a abertura dos ângulos e esse ângulo ele mede 70 graus. Então, observa uma coisa, eu tenho aqui 3 informações. A medida do lado que vai do ponto A até o ponto D, a medida do lado que vai do ponto D até o ponto C, e eu tenho o ângulo entre esses dois lados, entre o lado de 20 centímetros e o lado de 30 centímetros. Então, observa uma coisa aqui. Eu fiz, com a ajuda de um compasso, uma abertura aqui. Eu medi esse ângulo aqui com o transferidor e vi que a abertura que existe entre os dois lados, o lado de 20 centímetros e o lado de 30 centímetros, é uma abertura de medida 70 graus. Então, observa, eu uso uma régua para saber a medida de cada lado e uso um transferidor com auxílio desse compasso aqui para medir o ângulo. Só que você não vai precisar fazer essas medições. Essas medições elas já vêm na figura. Você não pode confundir uma com a outra, a gente vai ver isso aqui no exemplo. Agora observa uma coisa, propositalmente eu peguei esse paralelogramo e estiquei, tá vendo? Dei uma esticada aqui nos lados, só para você perceber o que vai acontecer com essa figura que eu fiz aqui com a ajuda do compasso. Repara uma coisa, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo que eu medi 70 graus. Se você observar, essa figura que eu fiz aqui, com essas duas canetas,
de 70 graus, ela cabe aqui, 70 graus, ela cabe aqui, ela cabe aqui. Ela continua aparecendo, essa medida 70 graus, em vários lugares. Então, você concorda comigo que se eu tenho aqui um ângulo de 70 graus, eu também vou ter aqui um ângulo de 70 graus. Então, eu vou escrever isso. Ó. Se esse ângulo aqui mede 70 graus, por correspondência, eles são correspondentes, esse ângulo aqui também mede 70 graus. Ó. Vou fazer de novo. Aqui eu tenho uma abertura de 70 graus, a mesma abertura aqui, ó, 70 graus. É uma coisa aproximada, só para você entender visualmente o que eu estou falando, ok? Agora, observa o seguinte. Quando eu coloco que aqui tem 70 graus e aqui tem 70 graus, isso vai gerar uma série de desdobramentos que a gente vai ver na própria figura. Lembra que a gente comentou em aulas anteriores que este ângulo que eu estou pontilhando aqui, ó, ele precisa ser um ângulo de 110 graus? Vamos lembrar por quê? Porque esses dois ângulos, esse ângulo azul, que é um ângulo interno, com esse ângulo de 70, que é um ângulo externo, eles precisam formar o que a gente chama de ângulo de meia volta. Ou seja, o ângulo de meia volta é aquele ângulo que tem 180 graus. Então, observa o seguinte. Se a gente sabe que esse ângulo é 70 graus, a gente sabe que aqui, por correspondência, aqui do lado de fora, também é um ângulo de 70 graus. Ora, se esse ângulo é 70 graus, esse ângulo de fora, o ângulo de dentro, que é o ângulo interno, ele vai ser 110 graus, que é para a gente fazer a meia volta de 180. Vou fazer aqui com a régua, só para você ter uma noção melhor do que eu fiz, ó. Eu vou prolongar aqui, ó, o lado, estou prolongando o lado, e ao prolongar o lado, observa a inclinação. Eu tenho aqui uma inclinação de 70 graus, continuo com a mesma inclinação de 70 graus, ok? Então, se aqui mede 70 graus, que é o ângulo externo, o ângulo interno é o que falta para 180 graus. Lembra? A meia volta, ela tem 180 graus. Agora, observa um outro detalhe importante. Vou pegar novamente o meu compasso aqui, ó. Se aqui mede 70 graus, aqui em cima também vai medir o quê? 70 graus por correspondência. Se você observar, ó, se você pegar a régua, a mesma inclinação que eu tenho na parte de baixo, eu tenho na parte de cima. Então, aqui em cima vai medir 70 graus. Percebeu? Então, eu tenho 70 graus, vou até fazer com a régua, ó, 70 graus, 70 graus, é a inclinação, ó, a inclinação é a mesma. Se não fosse a mesma, não seriam paralelas, ó, 70 graus, por correspondência aqui em cima também 70 graus. Bom, eu sei que já tem aluno que deve estar pensando assim, poxa, este ângulo aqui também é 70 graus. Por quê? Porque eles são ângulos, lembra? Opostos pelo vértice, que a gente chama de OPV. Ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, observa, 70 graus, 70 graus. Aqui em cima deu 70 graus, eu também tenho 70. E aí você já sabe que a soma dos 4 ângulos de um quadrilátero, esta soma tem que dar sempre 360 graus. 70 mais 110 mais 70, para chegar a 360, aqui também tem que caber 110 graus. Então, realmente, 70 mais 110 mais 70 mais 110 dá um total de 360. Então, o que você observou? No paralelogramo, este ângulo é igual a esse, logo, esse ângulo também será igual a esse aqui. Tudo em função do que eu montei ali com o compasso de ter a mesma inclinação, ó, 70 graus, 70 graus e 70 graus. Vamos ver essa figura aqui, ó. Eu tenho aqui um paralelogramo
que eu quero saber quem é x, y e z. Não vamos misturar lados e ângulos. Vou começar com os lados. Então, eu vou até escrever aqui, ó, para você não confundir. Eu já sei que a medida do lado CD tem que ser a mesma medida do lado AB. Então, se o lado CD está representado por Z mais 3 e o lado AB é 40 centímetros, eu chego à conclusão que Z mais 3, na verdade, é 40 centímetros. Logo, eu tenho que Z é 40 menos 3. Lembra? A gente vai botar o 3 para o outro lado, vai ficar 40 menos 3. Então, Z é representado por 37 centímetros. Então, lembra? Os lados opostos têm a mesma medida aqui, ó. 30 centímetros, 30 centímetros, 20 centímetros e 20 centímetros. Então, em relação a lados, nessa figura, eu já matei. Ele não falou nada desse lado aqui, nada desse lado. Eu sei que esse lado tem a mesma medida que esse, mas eu não tenho como calcular isso agora, a menos que eu pegue uma régua, coloque aqui, meça esse lado e meça esse lado. Mas não é isso que eu estou pedindo nesse momento. Se esse ângulo aqui mede 60 graus, a gente já viu pela experiência anterior que esses dois ângulos são iguais. Ó, lembra? 70 e 70. Então, aqui vai ser 60 e 60. Então, o 3x ele está no lugar do meu ângulo de 60 graus. Ora, se 3x é igual a 60 graus, eu chego à conclusão que o x é 60 dividido por 3, ou seja, x vai ser igual a 20 graus. Repara uma coisa, eu coloquei que x é igual a 20 graus. Z é 37 centímetros. Z é uma medida de lado. X é uma medida de ângulo. Vocês misturam um pouco isso na hora de fazer os exercícios, tá? E o Y está faltando eu descobrir o valor dele. Vamos lembrar o seguinte, ó, vou pegar duas canetas aqui, ó. Se esse ângulo é 60 graus, olha bem para mim, este ângulo aqui também será 60 graus, lembra? Se eu prolongar, ó, se eu fizer o prolongamento desse lado aqui, ó, estou prolongando ele. Na hora em que eu prolongo esse lado aqui, esse ângulo aqui também vai ser um ângulo de 60 graus. Ó. Se aqui eu tenho 60 graus, aqui eu também tenho 60 graus. Vamos voltar para a figura aqui. Ó. O ângulo externo e o ângulo interno, eles formam sempre uma meia volta. Se eles formam uma meia volta, eu tenho aqui 60 graus, então, internamente, eu tenho que ter 120. Para 60 graus mais 120 graus, formar a minha meia volta de 180 graus. Então, o meu ângulo Y, para completar a meia volta, já que eu estou do lado de um ângulo de 60, o meu ângulo Y só pode ser 120. Apenas para ilustrar, se esse ângulo aqui é 120, esse ângulo aqui também é o quê? 120 graus. Lembra que os ângulos opostos aqui são iguais. Ok? Importante dessa aula. Vamos fazer uma conclusão. O importante é você, primeiro, não misturar lados e ângulos. Segundo, os lados opostos são iguais e paralelos, e os ângulos opostos também são iguais. E isso se traduz porque se esta inclinação é igual a essa, no desenho que eu fiz aqui, ó, eu tenho ângulos com a mesma medida. Esse é igual a esse, que é igual a esse. Faz assim com o dedo para você entender, ó. 70 graus, 70 graus e 70 graus. Opostos pelo vértice, então eles são da mesma medida. Ok? Esse é o conceito de paralelogramo. Não vamos mais confundir medidas de lados com medidas de ângulos. Elas não podem estar operadas juntas. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima aula de geometria ou de álgebra. Fui!